gente volta com a notícia de frente de hoje. O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar uma compra de pouco mais de R$400 mil por meio de dispensa de licitação feitas, adivinha por quem? Por ele, Zé Carlos do Pátio, prefeito de Rondonópolis. Bruno Pinheiro traz os detalhes. Bruno, de novo, então, Zé Carlos do Pátio na mira dos órgãos fiscalizadores? Exatamente, Nara. O Lúcio já afirmou anteriormente que cerca de 240 milhões receberam os municípios do governo federal. Mas agora em Rondonópolis, mais uma vez é alvo de uma investigação. O Ministério Público quer saber, dentro de 10 dias, uma compra um pouco mais de R$400 mil. Segundo essa dispensa de licitação, essa compra ela vai equipar as novas UTIs, os leitos de UTIs do município. Eu recebi essa lista e a gente vai citar alguns desses itens que foram adquiridos, somando o valor de mais de R$400 mil. Tem vários fogões de 6 bocas, tem celulares, tem liquidificador, tem escadas, tem também micro-ondas, celulares, lata de lixo. Tem aqui, ó, refrigerador, tem ventilador, ar-condicionado, armário de aço com 4 gavetas e assim tem outros itens que estão ligados, segundo a informação, que esses equipamentos serão, que isso vai ajudar as novas UTIs do município de Rondonópolis. A compra avaliada em mais de R$400 mil com a dispensa de licitação. Segundo o Ministério Público, dentro de 10 dias, o município e também esse revendedor vão ter que se explicar sobre esse recebimento, sobre essa licitação e o superfaturamento de alguns objetos que estão nesta lista de compras. Agora, ontem, em uma entrevista coletiva, Zé Carlos do Pátio voltou a afirmar que até recebeu sim a ajuda do governo federal, mas do governo estadual ele não tem recebido ajuda nenhuma e voltou a falar sobre os leitos não habilitados no município. Vamos acompanhar. Recurso próprio. Eu não estou bancando as minhas UTIs com verba federal. Zé Carlos, por que você fez isso? É fácil. Como eu senti pouco apoio do governo do estado, eu até cobrei de vocês isso, que a imprensa nossa de Rondonópolis sempre cobrou muito do prefeito e pouco do estado. A imprensa de Rondonópolis, ela começou a focar muito no prefeito. Então, eu sentindo que o estado não está me ajudando, a imprensa de Rondonópolis não estava dando cobertura, o que eu fiz? Eu peguei, falei, eu não vou credenciar, eu vou segurar o povo de Rondonópolis aqui. Porque se eu credenciar, daí eu vou ter que assumir todos os problemas do estado todo aqui. E eu não posso assumir. Eu não vou ter condições de assumir e depois ver meu povo de Rondonópolis com problema. Para vocês terem uma ideia, graças a Deus, nós temos todo dia 3, 4 UTI de stand-by para atender as pessoas que precisam. Graças a Deus, ainda não houve um problema. Ah, Zé Carlos, e o povo de fora que precisar, então não vai ter? Não. A prefeitura está apoiando. Quem está vindo com urgência, emergência, nós estamos apoiando, sim, né? Mas só que eu não posso deixar a cidade entrar num blackout, numa situação insuportável, sendo que eu não estou vendo retaguarda para mim. Ele ainda reafirmou em outras respostas durante a coletiva que se o estado de Mato Grosso, se os municípios estão sucateados e com dificuldade durante essa época do novo coronavírus, isso não é reflexo de cada município, de Várzea Grande, de Cuiabá ou de Rondonópolis. Assim afirmou ele, e sim resultado do governo do estado que não está ajudando os municípios. Zé Carlos do Pátio afirmou que ele está certo em relação não habilitar os leitos do município, assim não vai receber outras pessoas de outras cidades. O certo é que o Ministério Público, o doutor Wagner Camilo, ele quer saber, dentro de 10 dias,
onde foi aplicado mais de 400 mil reais em uma nova compra lá no município de Rondonópolis. Onde vai todo esse dinheiro e até onde vai essa história, viu, Nayara? Tá complicado. Põe complicado nisso, Bruno. Obrigada pelas suas informações. E o prefeito complica mais ainda, né, Lúcio? E Paulo? A imprensa é culpada, né? Ah, não, é a imprensa. Não, ele culpa a imprensa. Olha, vocês da imprensa não estão cumprindo. Espera aí. Quem é que tem que ser cobrado aí? É o gestor, é o governante, é o prefeito. E aí, não vou resolver os problemas de Mato Grosso aqui em Rondonópolis. É o mesmo discurso do prefeito Emanuel Pinheiro. Só que o SUS, Sistema Único de Saúde, é universal, né? A prefeitura, ela recebe pelo serviço que ela presta. Ponto final. O resto é conversa fiada, é discursinho, né? Eu acho o seguinte, o prefeito Zé Carlos do Pátio devia dar uma olhada lá, na equipe dele, né? Porque toda hora tem um problema com o Ministério Público. E outro ponto, o Ministério Público devia também ir em cima das outras prefeituras, como está lá, vigiando, né? De lupa, lá na cidade de Rondonópolis, e não está errado, deveria estar fazendo isso com todas as outras, se não estiver fazendo. Agora eu acho 10 dias é muito Devia fazer tempo. isso com Cuiabá, com Várzea Grande, com Tangará da Serra, com Alta Floresta, deveria fazer com todas as prefeituras para saber o que é que essa turma está fazendo com o dinheiro que vem de Brasília. Prefeito Zé Carlos, na boa, esquece a imprensa não tem nada a ver com isso, pelo contrário, a imprensa está dando maior força na cobertura, informando. Agora, liquidificador, minha gente, comprar armário, equipamento para prevenção de Covid, isso me cheira covidão. Como me cheira covidão também aqui em Cuiabá, com essa falta de medicação, falta de EPIs, falta de UTIs, falta de tudo, e falta de vergonha na cara também, não é? Cheira covidão. E eu não me surpreende se vier daqui a pouco aí, não é? A gente tem que abrir aqui o Notícias de Frente, dando essas notícias aí de que mais um aí entrou na fila do covidão aí, mais um, mais dois, mais quantos necessários forem, porque afinal de contas o desmanzelo com dinheiro público está solto em Mato Grosso. E falando nisso, dinheiro público é destaque é o assunto do seu destaque, né, Lúcio? É isso. Os municípios de Mato Grosso, eles já receberam mais de 240 milhões do governo federal. Para ser bem objetivo, vamos aqui. Cuiabá, mais de 42 milhões. Várzea Grande, mais de 19 milhões, quase 20 milhões de reais. Rondonópolis, lá do Zé Carlos do Pátio, que cobra a imprensa assim, né, de forma dura, né? Rondonópolis já recebeu mais de 16 milhões de reais. Sinop, quase 10 milhões de reais. Tangará da Serra, mais de 7 milhões. Cáceres, mais de 6 milhões. Sorriso, também mais de 6 milhões. Lucas do Rio Verde, 4 milhões e 500 mil reais. Primavera, do Leste, mais de 4 milhões. Barra do Garças, mais de 4. Alta Floresta, 3 milhões e meio de reais. Pontes e Lacerda, mais de 3 milhões, quase 3.200. Nova Mutum, também mais de 3 milhões. Campo Verde, 3 milhões. E Juína, quase 3, né? 2 milhões e 800 mil reais. E essa turma, o seguinte, precisa explicar, né? Essas prefeituras têm que explicar o que é que estão fazendo com esse dinheiro que veio lá do governo federal para ser utilizado exclusivamente no combate à pandemia. Não é para colocar sobre preço, não é para ter superfaturamento, não é para ter benefício próprio. Não é para comprar liquidificador. É isso, não é para ter enriquecimento ilícito, não é para ter nada disso. É para ter leito de UTI. Dá para entender, senhores prefeitos, que vocês não se preocuparam com isso, né? Vamos falar aqui, ó, próximo da gente aqui, Várzea Grande e Cuiabá receberam uma montanha de dinheiro e agora que estão começando a correr atrás dos leitos de UTI, porque estão sendo cobrados, né? Cutucados com vara curta pelo Ministério Público, perguntando para eles, e aí, o que é que vocês fizeram com esse dinheiro? E não é só as prefeituras que têm que explicar, não. Por exemplo, teve também o que o governo federal repassou para os estados, né? Por exemplo, ontem tem até um quadro sobre isso aí, né? O senador Flávio Bolsonaro fez um post lá nas redes sociais
mostrando o seguinte: o que é que o governo federal repassou para os estados. Ele também colocou lá a informação sobre o que foi repassado aqui para o governo de Mato Grosso, né? Foram lá mais de 800 milhões de reais, não é isso? 866 milhões, é isso? Esse é o valor ali? 866 milhões e meio 866 milhões e meio. E aí o Palácio Paiaguás aqui ficou meio apreensivo, não é? Por causa dessa postagem, né? E aí os assessores aqui do Palácio do Paiaguás colocam o seguinte: lá eles esqueceram só do detalhe, né? Que uma boa parte desses recursos aí, né? É obrigatório. Mas espera aí, só naquele auxílio, né? Para fazer frente à perda de arrecadação de ICMS, o Estado vai ficar com 4 parcelas. O total é de quase 1.400.000. Dá quase 400 milhões por parcela. 1,4 bi. 1,4 bi. Em torno aí de 350, 360 milhões de reais por parcela. Só nisso aí. E a primeira já foi paga. Só nisso aí. Aí é o seguinte: olha, eles ficam falando que repassaram na saúde, né? Mas aí é o seguinte: e o dinheiro do FEX? Tudo bem, tem que cobrar, né? Agora é o seguinte: Isso é outra coisa. Não foi pouco dinheiro que o governo federal passou aí, né? Foram quase 870 milhões de reais. E aí é o seguinte: tanto o governo do estado como as prefeituras, né? Eles têm sim que explicar, que dar uma satisfação, tem que ter transparência para dizer o seguinte: olha, esse dinheiro aqui, todos esses milhões de reais foram gastos desta forma. Eles têm que explicar. Ministério Público, Tribunal de Contas tem que cobrar. Aí agora há pouco o Paulo Coelho falava: e aí? E as câmaras municipais, elas não vão fiscalizar? Vou falar aqui de Cuiabá, né, Paulo? Aqui é proibido fiscalizar. Para não ir muito longe. Né? Para não ir muito longe, porque aqui na Câmara de Cuiabá é proibido fiscalizar. Tanto é verdade que negaram a criação de uma comissão especial que era justamente com essa finalidade aí. A do coronavírus. Do coronavírus. Olha, falando ainda em governo, né, e a gente está falando de verba, de governo, vamos conferir um trechinho da entrevista do Jornal do Meio Dia de ontem, que foi com o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Ele falou da arrecadação e também da Assembleia Legislativa. Confira. Do início aí dessa pandemia, de abril para cá, não é? Quer dizer, começou em março, mas o reflexo aí na arrecadação a partir do mês de abril. De lá para cá, o Estado perdeu quanto de arrecadação? Lúcio, se nós considerarmos quanto nós vínhamos arrecadando nos meses de janeiro e fevereiro e março, que nós tínhamos ali uma arrecadação num período de normalidade, nós já perdemos algo em torno aí de 350 milhões de reais, isso só no ICMS. Nós vimos num parâmetro de arrecadação, num padrão de arrecadação do principal imposto que é arrecadado pelo Estado, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, em torno de 1 bilhão de reais. Hoje nós estamos aí na casa de 800 a 850 milhões de reais. Quer dizer, se nós pegarmos, nós já temos aí 2 meses e meio, né, de pandemia já, nós perdemos aí em torno de 350 milhões de reais. Deputados estaduais estão reclamando e muito do secretário estadual de Fazenda. Dizem que o seguinte, que Rogério Galo tem uma tesoura enorme e os pedidos que chegam lá, o senhor corta. Que é isso? É verdade? Na verdade, Lúcio, a Assembleia aprova os projetos com absoluta independência e quando volta para a análise técnica, há uma análise de legalidade e uma análise também do ponto de vista fiscal. Tem que caber no bolso do Estado muitas medidas que são aprovadas lá. Algumas não cabem ou tem problemas de legalidade e os pareceres são técnicos nesse sentido. Nós precisamos, de fato, controlar isso, porque a pretexto, eventualmente, de auxiliar alguma área, nós podemos sacrificar todo o conjunto aí da sociedade, né, com o crescimento de gastos públicos. Mas nós não queremos polemizar, respeitamos os projetos que estão aprovados pela Assembleia, mas do ponto de vista técnico nós temos que nos posicionar, e isso que é feito, o governador ele concorda ou não e encaminha a sua posição de forma respeitosa
ao parlamento aqui do estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa. Quer dizer, o senhor segue a orientação do governador Mauro Mendes. Primeiro, a gente segue a orientação, o governador, ele não interfere na análise técnica que é feita. Então, se tem um problema de legalidade ou se tem um problema do ponto de vista fiscal, isso é apontado pelas equipes técnicas e o governador, como deve ser num Estado democrático de direito, ele é um servo da lei, né? E encaminha, portanto, aí a sua decisão com base nos pareceres técnicos, e aí cabe à Assembleia tomar a decisão final. Bom, ele falou que corta o que é ilegal e aquilo que é gastança, né? Que não cabe dentro do caixa do governo do Estado, né? Isso que ele falou, né? E que a decisão política é do governador Mauro Mendes, que eles fazem lá a análise técnica e entregam lá para o governador. E aí, governador, o que é que eu faço? Né? E aí é o seguinte, quem está, a última parte da tesoura é lá no Palácio Paraguai, então, é isso? Não convenceu muito não. Sabe por quê, Lúcio? O deputado Lúcio propõe algo... Lúcio. Não, eu estou puxando para o Lúcio. Ah, aqui. tá, por exemplo. O deputado, hipoteticamente falando, sim, entendi, o deputado... Agora Lúcio. O Lúcio Soares, deputado, propõe lá um auxílio emergencial para os professores, hipoteticamente falando. Ah, mas é inconstitucional, o senhor deputado, o senhor não pode fazer isso. É inconstitucional, é vista de iniciativa. Gente, cadê a sensibilidade do governo de falar assim, gente, os professores, os profissionais da educação precisam desse auxílio. Então, o governo chama para si a responsabilidade, pega, deputado Lúcio, me dá essa proposta para mim que eu vou apresentar, e o senhor entra como anteprojeto, alguma coisa assim. Dá para fazer tecnicamente um ajuste aí e atender, o que se quer é atender. Mas aí alega-se vista de iniciativa, inconstitucionalidade para achar um argumento e, fazer a tesoura que o Lúcio falou aí. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.